A outra história da Lava Jato. Esse aqui é um livro de Paulo Moreira Leite, que antes tinha escrito o livro A Outra História do Mensalão. Na verdade, essas duas histórias se complementam, a do Mensalão e agora do Lava Jato. O começo, o Mensalão era uma espécie de início, né, de toda uma conspiração destinada a derrubar os governos populares, democráticos e não apenas do PT. Então eu trago novamente aqui para entrevistar, neste programa cafenapolitica.com.br, o jornalista Paulo Moreira Leite. Ele já falou numa primeira entrevista com a gente justamente sobre o Mensalão. Agora eu quero perguntar ao Paulo Moreira Leite como é que se deu essa coisa de Lava Jato. A gente tem ideia, né, através da imprensa, através desse martelamento constante, desse bombardeio constante de informação, mas a gente não sabe exatamente como é que isso surgiu e para onde isso pretende ir. Tanto é que o livro também tem aqui uma coisa muito interessante, que é um intertítulo, que diz assim: uma investigação necessária que se transformou numa operação contra a democracia. Paulo Moreira Leite, é um grande prazer tê-lo aqui novamente. Para mim também é muito prazer também. E tá, o microfone é seu aí para você dizer aí, contar essa história. Olha, a Operação Lava Jato é uma continuidade, né, da Ação Penal 470, que é o nome que eu prefiro, que eu acho mais correto do Mensalão. Que o Mensalão em si já é uma visão depreciativa, já tem uma narrativa que nem sempre é verdadeira. Eu prefiro falar Ação Penal 470. Mas ela é uma continuidade e ao mesmo tempo tem uma diferença, né? Eu acho que a grande diferença em comparação com a Ação Penal 470 é que a Operação Lava Jato, ela traz desde o seu início um projeto de operação. Ela tem um modelo de trabalho. Se a gente for ler um artigo do juiz Sérgio Moro, escrito em 2004, sobre a Operação Mãos Limpas italiana, e depois você for ver os passos que foram tomados no Brasil, quando ele assumiu a Lava Jato, você vai ver muita semelhança, vários argumentos, você vai ver praticamente ali um roteiro de trabalho de um magistrado de primeira instância que pretende modificar os costumes políticos brasileiros, que se pergunta as condições para que isso seja feito, é exemplo do que foi feito na Itália, né? E que coloca várias questões, e que vai colocando. Então ele fala, por exemplo, que eu acho que é uma coisa importante para a gente entender o que acontece no Brasil, ele explica que a justiça, a mãos limpas, só pode prender muitos políticos, os principais políticos, mais de centenas de políticos foram presos, 12 políticos chegaram a se matar, foi uma coisa muito grande. Os principais partidos foram destruídos, o Partido Socialista acabou, e hoje existe, mas é um fantasminha, né? A Democracia Cristã, que foi o principal partido pós-guerra, também acabou, né? Mas como é que você consegue fazer isso? Então ele coloca a questão da deslegitimação. E o que é deslegitimação? É que investigar políticos é complicado, porque eles são pessoas representativas. Eles são pessoas que a população aprova, que a população vota. Portanto, eles têm alguma legitimidade. Para você conseguir investigá-los, conseguir prendê-los, conseguir até tomar medidas com eles que não são exatamente, não tem um caráter absolutamente garantista, de respeito aos direitos e tudo isso, você precisa tirar sua legitimidade. Como é que você faz isso? Aliando-se com a imprensa. O elemento importante da Operação Lava Jato, e desse texto do Sérgio Moro, é a compreensão que ele tem, né, desde o início, de que ele não será bem sucedido se ele não se aliar com a imprensa, se não fizer a imprensa trabalhar com ele. Há um momento em que ele chega inclusive a comentar que na Itália os vazamentos, né, cumpriam um papel muito grande no sentido de alimentavam a deslegitimação e eram por elas alimentadas. Quer dizer, quanto mais você denunciava, quanto mais a imprensa comprava a sua história, mais condições você tinha de avançar. É o que aconteceu no Brasil. Agora, o Mino Carta diz que o Sérgio Moro só leu um livro sobre a Operação Mãos Limpas. E ainda mais, esse livro foi uma tradução de um livro, quer dizer, uma tradução editada em Nova York, né? Então, quer dizer, o conhecimento do Sérgio Moro sobre essa operação, ainda ele sendo juiz, é muito contestado, é muito questionado, né?
Ainda que a gente saiba também que isso também, e o próprio Humberto Eco, nesse livro dele, né, O Número Zero, já dizia que aquilo era um golpe dos americanos. Mas isso que é uma coisa importante. Eu vou te falar uma coisa importante que assim, nem eu nem você gostamos de teorias conspiratórias, né? Nós sabemos que às vezes elas levantam fantasmas. Mas no caso da Mãos Limpas italianas, que o Sérgio Moro não fala nisso no artigo dele, mas basta uma pesquisa superficial na internet, que eu coloco no livro o resultado dela, você vai ver assim, que no início, o trabalho da Mãos Limpas era assim, partilhado inteiramente com o escritório da CIA em Milão. Totalmente. Quem vai ser investigado, quais são os casos que tem, que depois, inclusive, quem vai ser interrogado também é. Chega sempre partilhado com os americanos. Isso é dito pelo embaixador do Clinton na época, não é um segredo, não estamos aqui falando, é um embaixador que deu uma entrevista, que causou certa comoção, porque ele já estava aposentado. Ele deu uma entrevista contando o que acontecia e como é que era, né? Que, inclusive, assim, todos os partidos iam falar com ele, inclusive a reorganização da política italiana, que vai ser feita depois da Mãos Limpas, ele vai ter uma participação. Isso mostra que a Itália também é colônia igual a gente, né, dos americanos, né? Era uma colônia, porque a Itália, durante a Guerra Fria, era aquele país que tinha um partido de esquerda muito forte, que era o Partido Comunista, mas havia a Guerra Fria, portanto ele não podia ganhar a eleição. Então a Itália foi sendo uma colônia americana. O Partido Comunista podia disputar tudo, mas não podia ganhar a eleição. Então ele chegou a ser o maior partido isoladamente, mas era feito todo tipo de ação e de intervenção para impedir que ele ganhasse eleições. Por exemplo, os esquemas de financiamento de campanha, eles vão surgir para fortalecer os adversários do Partido Comunista. Porque justamente que não se quer que o Partido Comunista ganhe. Então tem partidos que vão ser inflados por causa disso. Agora, Paulo, a gente chega com essa Operação Lava Jato, né? Seu livro aqui, ele vem muito a propósito porque a Lava Jato está atingindo o seu paroxismo, né? Você vê essa questão e o próprio juiz Moro, ele exorbitando de tudo, né? Ele chegou a mandar, né, grampear o telefone da Presidência da República, ou seja, do gabinete presidencial. Ele agora está dizendo que fizeram essa mesma coisa nos Estados Unidos, que a Suprema Corte nos Estados Unidos fez isso. Vem hoje um leitor, né, de um blog desse aí, dizendo o seguinte, do Viu Mundo. Esse leitor diz o seguinte, pelo contrário, o Nixon foi apenas autorizado, aliás, foi obrigado a divulgar as fitas secretas. Quer dizer, não houve grampo no caso do Nixon. Quer dizer, esse Sérgio Moro, ele além de não ser, né, um cara realmente que haja dentro da lei, ele é um desinformado ou então está querendo fazer um tipo de desinformação para a gente, não é? Para manipular a informação. Eu acho que tem uma questão, porque ele é um juiz que eu acho que ele tem um preparo técnico inegável, mas ele trabalha no limite da jurisprudência, no limite da lei. Ele força, né? Eu acho, por exemplo, uma grande questão que se tem é por que ele é o juiz de um escândalo de corrupção que ocorre no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, se você quiser um esquema de lavagem que era em São Paulo, né? Por que é ele? É uma questão assim, sabe? Porque eles começaram a investigar no Paraná uma história que envolvia limpeza de lavagem de dinheiro no posto Lava Jato aqui de Brasília. E de repente um caso, adquiriu esse vulto tal, não tem a menor razão para ele continuar sendo investigado em Curitiba, onde não se passou nada, e a jurisprudência, o Código Penal, diz que, assim, nesses casos deve prevalecer o caso onde o crime ocorreu. Que no caso seria São Paulo, porque a lavagem é em São Paulo. Ah, Petrobras? Então seria Rio de Janeiro. Por que se não é um critério outro, a terceira hipótese é o local onde ocorreu o crime mais grave, o de maior vulto financeiro. Inclusive tem uma história no Supremo de que São Paulo e Curitiba disputavam quem vai investigar, em que vara seria investigado um caso de corrupção, e o caso acabou com São Paulo porque o caso era de maior vulto. No caso da Lava Jato, assim, havia vários motivos para que a coisa fosse desmembrada para o Rio de Janeiro, pelo menos, desmembrada para São Paulo, mas não, foi mantida ali. Quer dizer, o Moro conseguiu, ele não abriu mão, ele resolveu, porque eu acho que ele tinha um projeto, tem esse projeto da Mãos Limpas, ele não abre mão, e a nossa justiça, ela é
muito... Os nossos tribunais superiores, ou eles estavam torcendo para que essa coisa desse certo, né, estavam assim, aliados do, vamos falar assim, né, colocando a coisa em termos políticos, como se fossem aliados do mundo, ou eles não queriam ser constrangidos, ficaram constrangidos de intervir. Então, nós temos uma operação nacional que envolve a maior empresa brasileira num estado onde nada ocorreu. Então, vamos dizer assim, então isso aqui eu acho que mostra um pouco esse componente, que você tem um juiz absolutamente voluntarioso, e que agora, né, ele nega que tenha escutado, tenha grampeado a presidência da República, né? Agora, mesmo que ele tenha chegado a gravar a presidência da República, porque ele estava gravando o Lula, coisa que ele autorizou que fosse gravado, né? Ele não poderia divulgar a presidência da República. O normal, o que é o padrão, é quando você vai divulgar uma presidente, quando você faz aquilo que chama, aparece uma informação fortuita. Você está gravando o Mané liga para o presidente da República, ele atende, aparece o não. Daí você manda para o escalão superior. Não é mais tua essa informação. Não pode mais ser sua. Essa vamos dizer assim. Então, e ele fez o contrário, ele divulgou, né? E quando você coloca assim, o momento em que ele fez essa divulgação, é aquilo que hoje está na Folha de São Paulo, que observa corretamente o seguinte: cálculo político. Por quê? Porque aí é que a gente começa a ter uma questão aí nessa operação. Existe um cálculo político por trás. Quer dizer, a presidente Dilma tomou uma iniciativa que pode ser boa para o governo dela, eu acho que seria muito boa, que é a presença do presidente Lula no governo, na Casa Civil, com o seu apoio popular e tudo isso, mas se tratou de cortar isso, como divulgando um diálogo que supostamente, né, se comprova, está errado, ele não comprova nada disso, mas que pode ser apresentado como uma comprovação de que havia interesse do presidente de escapar da Lava Jato, escapar do Sérgio Moro, e que por isso ele estava virando ministro, o que eu acho que é uma história que não é bem essa, né? Correto. Paulo Moreira Leite é autor desse livro, Lava Jato, a outra história da Lava Jato. Paulo, a situação política, o Paulo Moreira Leite é um jornalista brilhante, ele já foi inclusive diretor da Veja, da Época e de grandes órgãos da imprensa brasileira, e é um analista persistente. Ele agora está também nessa de internet e escreve e é diretor em Brasília do blog Brasil 247. E Paulo, então essa situação a que chegou agora, por exemplo, nesse juiz, aliás vários juízes deram ganho de causa em situações até também muito questionáveis, porque dizem que a sentença estava pronta antes da ação, né, como está denunciando um desembargador lá de Alagoas, salvo engano. E agora vem o Supremo também com essa situação de tentar colocar o Lula como sendo um cara que tenha exorbitado de suas funções como líder político, de homem que estaria não a serviço, né, da democracia, mas a serviço da subversão. O que é que você acha disso? Olha, eu acho uma vergonha esse tratamento que se tenta dar ao Lula. O Lula é uma liderança popular única no Brasil. Depois da democratização não apareceu nenhuma. Antes da democratização haviam outras lideranças muito importantes, históricas, mas depois da democratização, que é um período conturbado, difícil, diferente, o Brasil sai de uma ditadura militar de 21 anos, assim, procurando caminhos. O Lula é um personagem histórico disso aí. E ele tem uma importância que nenhum outro político brasileiro tem. Ele trouxe melhorias para a maioria da população, que há muito tempo nunca se fez. Foi na intervenção dele, no trabalho dele, que o Brasil saiu do mapa da fome. Quando a crise de 2008, 2009 explodiu, e havia uma pressão muito grande, inclusive em setores do governo, para que o país se atrelasse à austeridade que carregou, que derrubou boa parte da economia mundial e Europa especialmente, ele foi contra, ele manteve uma postura altiva. Então, o Lula é um político que merece todo o respeito. Estão fazendo isso contra o Lula nesse momento, e tem gente que embarca nessa sabendo o que está fazendo, e tem gente que embarca nessa, como sempre acontece, fazendo papel de bobo, fazendo papel de ingênuo, né? O Lula é uma referência que o Brasil não pode perder. Se você pensar que hoje o Brasil está precisando sair
de uma política econômica que não deu certo. Que o Brasil precisa recuperar um caminho que leve a sua autonomia, que retome o crescimento, que preserve as conquistas. A pessoa capaz de abrir esse caminho é o Lula. Em qualquer circunstância, inclusive agora. Então, toda essa pressão não tem nada a ver com o que o Lula fez ou não fez, até porque é impressionante. Eu não sei há quanto tempo ele está sendo grampeado, mas grampeado do jeito que ele foi. Grampeado do jeito que são os seus auxiliares. Não aconteceu nada. Até hoje não há uma prova que você tenha contra o Lula. Você vai chegar num apartamento triplex, que desculpe, um triplex que você tem que dizer que o sujeito é dono. Como você não prova que o sujeito é dono, você diz que é patrimônio oculto. Daí quando você pede, cadê a prova? Não, é patrimônio oculto. Mas temos não precisa de prova. Não precisa de prova, não precisa de polícia. Se basta saber que... Basta afirmar isso, né? Então, vamos ver. Então, essa é uma questão assim, é uma questão de... Eu acho que é realmente uma questão de tentar eliminar um pedaço da história. Eu acho inaceitável. Paulo Moreira Leite, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, a gente vai voltar no segundo bloco, agora examinando mais detidamente a crise política que está aí, a gente não pode, né, desconsiderar. Então, nós vamos continuar analisando a edição deste livro, muito recente, A Outra História da Lava Jato, de Paulo Moreira Leite. Daqui a pouco, voltamos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. O cafénapolitica.com.br e na TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, voltam a entrevistar Paulo Moreira Leite, autor deste livro, A Outra História da Lava Jato. Paulo, nós estávamos já entrando na crise política, né? Olha, a gente está vendo agora os jornais com citações agora trazendo empresários dizendo que a hora é do Temer, temos que acabar com a crise e o Temer tem que assumir. Eu pergunto a você, claro que toda essa onda de manifestações, né, provocada pelo tal desses grampos do juiz Sérgio Moro, tudo isso foi feito para apressar, né, ou apressar a agonia do governo, para não dizer abertamente, para apressar o golpe, né, ou para dar o golpe de Estado. E agora os jornais estão abertamente, né, falando, né, que os empresários, um empresário lá da Riachuelo diz que o Temer tem que assumir. Você acha que o Temer, no caso do afastamento da Dilma, o Temer terá condições de governar este país? Com toda essa suba-ficha dele, né, o seu passado comprometedor, né, com sérias acusações que chegaram inclusive ao Supremo e frequentaram também a Lava Jato? Olha, eu acho que a gente tem uma questão anterior aí, eu acho que é importante, porque quando a gente fala, né, que a Lava Jato se transformou numa operação contra a democracia, isso quer dizer que a discussão que ele está fazendo hoje no Brasil, ela já está fora da discussão da democracia. Porque até o momento, vamos falar a verdade, qual é a prova de responsabilidade que se apontou para pedir o afastamento da presidente Dilma Rousseff? Não tem. Nós estamos querendo uma coisa que é criar um ambiente político, assim, um ambiente de enfraquecimento político, paralisia do governo, aumentar a crise econômica, criar um ambiente de caos, de confusão, etc., etc., para que você, em nome
da possibilidade da necessidade de você trocar o governo, você retirar o presidente. Isso é golpe. Isso é golpe, clássico. Ninguém dá um golpe porque o país está bom. Você só dá um golpe quando você consegue convencer a população que o país está ruim. Então é disso que nós estamos falando. Em segundo lugar, eu acho que em qualquer hipótese, do ponto de vista da maioria da população, o pior momento do governo Dilma será melhor do que o melhor momento do governo Temer. Eu não tenho dúvida. É aqui que se consegue resistir, manter conquistas, defender melhorias e abrir possibilidades para uma retomada de um caminho que eu considero progressista e necessário que o Brasil venha trilhando. Eu acho que o governo Temer ele vai ser um governo que ele pode, um governo Temer, se é que ele vai vir, essa hipótese assim que hoje as pessoas falam, eu acho que ele não vai ter legitimidade em primeiro lugar. O Temer é um deputado, inclusive, às vezes que ele se elegeu, foi com dificuldades crescentes. Para a população ele é um sujeito fraco, então ele vai estar dominado inteiramente pelos seus aliados. Vai ser um governo de restauração conservadora, que não é isso que a população quer. E isso é a coisa mais engraçada, mais contraditória que a gente vive hoje no Brasil desde 2013. A gente tem uma mobilização contra o governo, importante, que vem de 2013, em vários setores, em vários momentos, mas as pessoas o que elas querem é aquilo que quem está tomando a iniciativa de fazer é esse governo. E não é essa conexão, ele não se compreende. O que eles pedem? Lembra, eles estão pedindo saúde padrão FIFA, escola padrão FIFA. Bem, a saúde não é padrão FIFA, as escolas públicas não são padrão FIFA, mas vou perguntar, quem é que está batalhando por isso? Quem é que fez algumas melhorias nessa direção? Qual foi o governo? Quer dizer, não é que quem é para disputar méritos, assim, não. Mas assim, a perspectiva de melhora do serviço público está com esse governo. Não está com qualquer outra coisa. A perspectiva de preservação do patrimônio público está com esse governo. Agora... E vamos falar uma coisa assim, que a presidente Dilma gosta de falar, mas que é o seguinte, até mesmo o saneamento, o combate à corrupção, por contraditório que seja, foi mais rigoroso, assim, até prejudicou o governo, mas o mais rigoroso do governo de qualquer outro. Isso é um fato. Que é uma coisa assim, que é triste, né? Porque a vítima está sendo esse governo, mas é um fato, né? Quem se preocupa muito com a corrupção tem que conviver com essa ideia também. Paulo Moreira Leite, você sabe o seguinte, que a grande questão é também a crise econômica. O Temer vai ter condições de enfrentar essa crise econômica, vai ter estabilidade, eu já não digo política, porque ele vai ser blindado pelos meios de comunicação, não vão dar nada, as pessoas, vai ser igual na Argentina, o Macri assumiu, né? Ele está passando por cima da Constituição, passando por cima das leis, do Congresso e tudo, nomeando à vontade, comprando gente no Congresso e não se dá nada disso. Então, o Temer, logicamente, que vai ter essa blindagem. Mas a minha indagação é se ele vai conseguir domar a crise, domar a besta, no caso. Olha, vamos falar seriamente. A crise, do ponto de vista desse governo, é um problema. Porque com todos os erros que ele possa ter cometido, com todos os desvios que ele possa ter cometido, ele tenta preservar alguma coisa do bem-estar da população. A dificuldade é que ele não aplica o programa de austeridade completamente, que é o programa de austeridade europeu, desemprego a 20%, e é isso aí, minha gente. Não, ele não aplica isso. Ele tem, se vier um governo, qualquer que seja, que venha com uma perspectiva, vamos aplicar a austeridade, ele vai ser um governo assim que vai enfrentar uma resistência muito grande, porque vai ser um jogo claro, né? Quer dizer, hoje, uma parte das dificuldades, da confusão política que a gente vive no país, é que temos um governo que foi eleito com compromisso e fez outro depois da vitória. Isso gera desalento, isso gera confusão política, isso faz que as pessoas não queiram sair de casa, né? A pessoa quer cuidar da sua vida, não quer defender mais ninguém. Agora, se você tem um governo que vem com uma outra perspectiva e o jogo fica claro, eu sou contra a teoria do quanto pior melhor. Mas desse ponto de vista, você pode até ter a resistência pode ser menos complicada. Porque hoje você tem sindicatos, por exemplo, que tem um problema de enfrentar iniciativas de um governo que eles apoiaram. Isso não são poucos sindicatos. Agora um Temer, que venha com outros aliados que dizem que ele vai vir, pode ser diferente. Pois é, o Paulo Moreira Leite, essa coisa aí, por exemplo, dessa criminalização geral dos políticos, né? Agora resolveram também criminalizar o Aécio, né?
que era um líder político normal, né, seria a resistência ao petismo, ao lulapetismo. Ele agora está super... A gente já conhecia bem a situação dele, né? O próprio Temer também está envolvido, né? E agora eu te pergunto, vão rifar todo mundo e fazer o Moro presidente da República? Né? Porque isso aconteceu na Itália, né? Isso aconteceu na Itália depois do Berlusconi, né? O Berlusconi, né, que foi uma geração, digamos assim, das mãos limpas, ele também comprovou ser um grande corrupto, né? E um grande... conseguiu reunir contra si toda a população. Resultado, baixaram lá o pau e obrigaram o parlamento a eleger, né? A nomear um primeiro-ministro sem eleição, sem nada. Aquele Mário Monti, né? Mário Monti, que é um tecnocrata, depois ele tinha sido presidente do Banco Europeu, essas coisas. Então vai ser aqui, vai acontecer mais ou menos essa coisa, ou vão deixar o Temer assumir? Qual é o roteiro que você visualiza no golpe? Olha, o roteiro que eu visualizo assim, o golpe é tirar a Dilma de qualquer jeito. Esse é o golpe, né? Impedir de governar, né? Essas iniciativas, você mobiliza a justiça inteira, por exemplo, para impedir a posse do Lula, é uma maneira. Depois você mobiliza a justiça inteira para não sei o quê, para várias iniciativas que você abre processos, você divulga grampos, você desmoraliza, você deslegitima o governo quase por completo. Todo ministro que aparecer, você vai atrás de um caso e você vaza para um jornal que publica coisas hoje, que é a moda, né? Você publica sem comprovar, você publica suspeita. E como suspeita vale tudo, né? Eu posso até suspeitar que seu cabelo, na verdade, você não é careca, que você fez implante, você pode suspeitar do meu também. Então, vale tudo. Então, vale tudo. E como a mídia, ela conversa sozinha, porque ela conversa, a mãe ela conversa, e ela vai sempre para o mesmo lado, então fica muito fácil você criar essa situação, né? Eu acho que nós estamos indo para uma situação que é de descrédito da classe política artificial, porque eu acho assim, que se você pensar nas realizações que tiveram no Brasil nos últimos 10 anos, e quem sabe até sendo tolerante, até com um pouco mais, né, algumas coisas que louvam tanto, como a lei de responsabilidade fiscal, outras coisas que dizem que foram tão boas para o Brasil, né, vamos dizer assim, né, você tem que dizer, você teve melhoria olha só, a legislação de trabalho doméstico, uma coisa assim, é uma série de contas com a escravidão histórico, né, que foi feito agora, né? Você teve, há um tempo atrás, agora não tem mais, mas enfim, você teve um retorno do trabalho formal, que era uma coisa que se dizia que tinha acabado, que era impossível. Então você teve, Pois é, e se fala muito em desemprego, só que esquecem de dizer, né, que o desemprego hoje está quase 9%, digamos assim. Mas na época do Fernando Henrique foram 8 anos de 15% de desemprego e ninguém falava. Não, e que o próprio governo dizia que cadê a empregabilidade? Não é que tem desempregados, tem pessoas que não têm empregabilidade. Quer dizer, então você já de cara excluía os que não tinham podido estudar. Então realmente, nós vivemos numa situação que precisamos entender quando a gente fala disso aí. Agora, voltando, eu acho que a gente está assistindo, quando você despertou, eu vou falar uma coisa, você despertou a ilusão, ou o que você quiser, de que você despertou de que a política é melhor sem os políticos. O que está por trás de tudo, quando você criminaliza o financiamento de campanha, veja só, você hoje assim, tem pessoas que são presas, elas receberam contribuição de campanha, elas deram contribuição de campanha. O que ocorre é que, após uma investigação, se conclui que aquilo era propina. Coisa que é propina a investigação de campanha. Depende. A mesma empresa, quando ela dá dinheiro para um, é propina. Quando ela dá para outro, é contribuição. A mesma empresa, mesmo CNPJ. Às vezes, empreiteiras que deram os milhões para Dilma, deram os milhões para Aécio. E num caso, você tem uma investigação que pretende concluir, e aí pode até concluir caçando a chapa Dilma Temer no TSE. E no outro caso, você nem existe. Você não tem, Paulo, temos só um minuto. Me dê seu livro aqui para fazer uma propagandazinha dele. Opa. Então, nós estamos encerrando essa entrevista com Paulo Moreira Leite, autor deste livro, A Outra História da Lava Jato. Então, Paulo, está aí o microfone para suas despedidas, 1 minuto apenas. Lamento. Olha, bem, eu quero dizer que nós estamos vivendo um período complicado da nossa história, um período cujo desfecho está em aberto. Eu não sou daqueles que acreditam que está tudo perdido, também não acho que está tudo resolvido. Eu acho que é preciso ter coragem de enfrentar os problemas e procurar soluções.
Agora, eu fico feliz desse livro que eu fiz e poder estar falando sobre ele, porque eu acho que eu estou contribuindo para esclarecer um pouco o que está se passando hoje. Muito obrigado, assim, a Paulo Moreira Leite, autor deste livro, A Outra História da Lava Jato.